quero deixar uma palavra de Deus para você. Essa palavra tem Lucas, capítulo 24, versículo 13. A palavra de Deus fala assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que eles, indo falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Essa passagem é uma passagem que eu gosto muito e que fala de dois discípulos de Jesus que estavam a caminho da cidade de Emaús, e eles estavam muito tristes porque tinha acontecido uma revolução em Jerusalém com a morte de Jesus. Jesus havia morrido, e quando ele morreu os discípulos se dispersaram. E quando os discípulos se dispersaram, esses dois estão fugindo, estão indo para outra cidade de Emaús, indo embora, triste, chateado, porque tudo aquilo que Jesus havia prometido acabou. Então eles estão tristes, chateados, indo embora, se afastando da proposta de Cristo. Só que o que acontece? O próprio Jesus aparece para eles e começa a caminhar junto com eles, e eles indo para a cidade de Emaús. E quando Jesus começa a caminhar com eles, eu li aqui, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Quando Jesus começa a caminhar com eles, eles não identificam Jesus. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus vai caminhando com eles, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta assim para eles: o que vocês estão conversando? E eles falam assim: você é o estrangeiro aqui, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Nós estamos falando de Jesus. Eles falaram isso para o próprio Jesus. Nós estamos falando de Jesus, aquele que prometeu que ia restaurar Israel, que ia fazer acontecer, e de repente morreu e não aconteceu mais nada. E Jesus falou assim para ele: como vocês demoram para entender e demoram para crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, nas profecias, como que vocês demoram para entender e para crer naquilo que os profetas disseram. Note que Jesus, a partir desse momento, começa a explicar para aqueles dois discípulos tudo o que haveria de acontecer. E tudo o que aconteceu, que eles achavam que estava tudo errado, não estava tudo errado, estava tudo certo. Tudo aquilo aconteceu para se cumprir as profecias, as escrituras daquilo que havia sido prometido com relação ao Cristo. E aconteceu tudo o que estava escrito nas escrituras. E todos aqueles acontecimentos dava a entender, parecia que estava tudo errado, mas estava tudo certo. E note que quando Jesus começa a caminhar com eles, eles não identificam que aquele cidadão, que aquele homem é Jesus. Eles não sentiram Jesus, não sentiram a presença de Jesus. O próprio Jesus está caminhando com eles, mas eles não sentem nada. Eles não identificam Jesus. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus nos mostra que muitas vezes situações difíceis a gente está passando por situações difíceis e Jesus está conosco, mas a gente não sente Jesus. Mas não é porque a situação é difícil, quer dizer que a situação está tudo errado. Porque nesse momento aqui, eles vinham de uma situação onde o diagnóstico deles o ponto de vista deles está tudo errado. Mas não estava tudo errado, está tudo certo. Ah, mas eu não estou sentindo Jesus. Mas não tem que sentir Jesus, nós andamos pela fé, não pelo sentimento. Nós cremos que Jesus está presente, independente de sentir. Se eu sentir Jesus, Ele está comigo. Se eu não sentir nada, Ele permanece comigo. Então, Jesus chegou junto deles, e quando Jesus chegou junto deles, chegou para ensinar eles, chegou para explicar para eles o ponto de vista profético, o ponto de vista da palavra de Deus. E é isso que interessa. A presença de Jesus na nossa vida, ela nos traz esclarecimento, nos traz ensinamento a respeito da vida que Deus tem para nós. Por isso que a transformação que o cristão tem que sofrer, tem que passar por uma transformação, é uma transformação pela renovação do entendimento. Romanos 12:2. Transformação pela renovação do entendimento. Não é uma transformação pelo sentimento, não é uma transformação pelo crer, não é uma transformação pela campanha, nem pelo jejum, nem pela oração, é pelo entendimento.
E quando Jesus esclarece aqueles homens, eles já chegaram na cidade de Emaús, já chegaram na casa deles. Jesus então vai agradecer pelo pão, porque eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Quando Jesus vai agradecer pelo pão, Jesus desaparece na frente deles. Então a minha conclusão nessa palavra que eu quero deixar para você é que, ainda que pareça que está tudo errado, é importante que você tenha fé que Jesus está contigo, independente de você senti-lo ou não, porque Jesus está contigo. Não há necessidade de sentirmos Jesus, há necessidade de termos fé nele, há necessidade de crermos nele. Nós andamos pela fé, não pelo sentimento. Você não precisa sentir Jesus, você tem que saber que Ele está com você. E Jesus estando contigo, Ele vai trazer conhecimento, Ele vai trazer entendimento para a sua vida, para que você possa vencer todas as barreiras. Você vai vencer as barreiras pelo conhecimento. A palavra de Deus fala em Oséias 4:6: o meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Então, se você tiver conhecimento da palavra de Deus, das coisas que Jesus quer para a sua vida, você jamais será destruído. Eu quero orar com você. Deus e Pai querido, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa Pai querido, essa bênção, essa pessoa que acessou esse vídeo agora, meu Deus, que está vendo esse vídeo, abençoe ele, Pai querido, abra o entendimento, esclareça, Pai querido, visita essa pessoa sobremaneira, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, enche ela do teu poder, revela a ela a tua palavra, os teus desígnios, a tua vontade, o teu poder, Pai querido, e que, Pai querido, as tuas bênçãos, Pai querido, alcance essa pessoa e que ela possa sofrer uma revolução pelo teu Espírito, Pai querido, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai querido, continue conosco, meu Deus, hoje e sempre. Amém. Continua comigo, acessando aqui Igreja na Web e os vídeos do pastor Eduardo Mascarenhas. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. Deus é contigo. Cristianismo gera igualdade social. Deus abençoe.